Olá pessoal, professor Hélio Canavese Filho. Hoje nós vamos falar sobre um outro assunto importante para o técnico em mecânica ou mecatrônica, que é os sistemas de coordenadas para o torno CNC. Nós temos as mesmas regras, algumas coisas diferenciais para a fresadora ou centro de usinagem, mas hoje a nossa aula vai falar sobre o sistema de coordenadas para o torno CNC. Vamos lá então, pessoal. A primeira coisa que a gente precisa ter em conhecimento base é a regra da mão direita. A regra da mão direita consiste em você colocar os seus três dedos, o polegar, o indicador e o médio, perpendiculares entre si. Vou botar na figura. Então o que acontece? O seu dedo polegar ele vai indicar o sentido do eixo X, o indicador o sentido do eixo Y e o Z, o sentido, né? O dedo médio é o sentido do eixo Z. Essa regra a gente usa tanto para o torno CNC, para o centro de usinagem, fresadora CNC ou até para o sistema CAD. Essa regrinha aí, ela sempre vai estar indicando esses três eixos. Como é que funciona então no torno CNC? No torno CNC, como a gente tem somente dois eixos lá, vai ficar da seguinte maneira. A regra fala assim, ó, o eixo Z é o eixo principal da máquina, o eixo paralelo ao eixo árvore principal da máquina. No torno, o eixo principal é onde você prende a sua peça, é onde está a placa lá. Então, o eixo da peça ele passa a ser o eixo principal. Então, ali nós temos a indicação do eixo Z. É como se você tivesse lá colocando, né, o seu dedo aqui, né, atrás do torno, né, então estaria indicando o eixo Z e o eixo X seria o seu polegar. E o eixo Y? O X com Y ele acaba se anulando porque a peça está girando ali. Então a gente acaba utilizando só os eixos X e Z. Nós temos dois sistemas de coordenadas, os sistemas de coordenadas absoluto e o sistema de coordenadas incremental. Eu vou explicar bem basicamente os dois para vocês conseguirem entender a diferença entre o sistema de coordenadas absoluto e o sistema de coordenada incremental. A primeira coisa que a gente tem, né, do eixo do sistema de coordenadas absolutas é que a origem, né, das coordenadas, ou onde está a origem do eixo x e z ali, ela fica fixa, ela não muda. Então todos os pontos que a gente tem da peça, onde a ferramenta vai parar, a referência é sempre naquele mesmo lugar, não mexe. Outra coisa também é que o x passa a ser o diâmetro da peça. Fica mais fácil quando você está interpretando o desenho, fazendo a programação e lendo lá as coordenadas x como diâmetro. A origem do x e z ela pode ser colocada no começo da peça ou no final da peça. Isso depende do programador. Tá? Depende de como a empresa trabalha. A mesma coisa também se vai trabalhar com absoluto incremental. Então, colocando ali no começo da peça, se vocês analisarem, tem uma vantagem que o eixo X e o eixo Z, né? O eixo Z positivo, a ferramenta fica para fora da peça. Todas as coordenadas Z negativas, você tem a ferramenta, né, no alcance da peça, ali dentro da peça, se tiver com X no diâmetro que precisar. Então vamos lá. Vamos analisar então o primeiro ponto aqui, o ponto 1. Se a gente olhar o primeiro ponto, ele está exatamente na origem do eixo X e do eixo Z. Então, se ele está na origem do eixo X e Z, a nossa coordenada aqui dele é X é 0 e Z é 0. Vamos olhar aqui agora o ponto 2. O ponto 2 ele foi ali para a coordenada X10. Aí vem aquela regra que a gente usa. Para sistema de coordenadas absoluto, o eixo X é o diâmetro da peça. Se nós analisarmos, né, nós temos ali como se fosse o raio, né, até 10, mas também temos 10 para baixo. Então o nosso diâmetro aqui dessa peça, nessa coordenada ponto 2, é 20. E a coordenada do eixo Z, né? Se nós olharmos o ponto 2, ele desce alinhado até a origem. Então o nosso Z para o ponto 2 é 0. Então, o ponto 2 fica com x 20, que é o diâmetro, e Z é 0, porque ele está ainda alinhado com a origem lá
do sistema de coordenadas. Vamos olhar o ponto 3. O ponto 3, ele continua no mesmo diâmetro. Se a gente projetar o ponto 3 até o eixo X, ou seja, se a gente for olhar aqui e for levando ele até para cá, ó, ele está ainda na coordenada 10. Ou seja, continua aqui num diâmetro de 20. E o eixo Z, se a gente pegar o ponto 3 e projetar ele para o eixo Z, ele está dando aqui na coordenada de menos 20. Repara, menos 20. Tudo que está para a esquerda é negativo. E você precisa colocar o símbolo, né, de menos ou mais. Mais a gente acaba não colocando, mas você tem que colocar o Z negativo, senão a máquina vai entender que é para o outro lado. Então, o ponto 3 fica as coordenadas de 20 e menos 20. Vamos analisar agora o ponto 4. O ponto 4, ele subiu aqui, né, um pouquinho, e se a gente projetar ele até o eixo X, né, ele está coincidindo aqui com o 20. Lembrando, né, que para X é o nosso diâmetro. Então, se a gente tem 20 até aqui, nós temos 20 mais aqui embaixo. Então, 20 com 20 são 40. A coordenada X do ponto 4 é 40. E o Z? Ele está alinhado ainda com o ponto 3 e ainda também, se a gente projetar aqui, ele está indo ainda no menos 20. Então, as coordenadas ponto 4 fica X 40 e Z menos 20. Olhando o ponto 5 aqui, deslocando, né? Ele ainda continua no mesmo diâmetro do ponto 4, né? Ele fica projetado ainda aqui no 20, ou seja, raio de 20, diâmetro de 40. E o ponto 5 também projetando agora ele para o eixo Z, ó, ele coincide aqui com o menos 40. Então, como fica? O ponto 5 é X é o diâmetro de 40 e o Z menos 40. Ponto 6. O ponto 6 ele deslocou a ferramenta para fazer o diâmetro. Nós vamos levar ele aqui, está coincidindo com o 30 do X. Então nós temos 30 aqui, nós temos mais 30 para baixo. Então nós temos um diâmetro de 60. Então a coordenada aqui para o eixo Z, se a gente levar ele aqui embaixo, ele ainda está coincidindo com o menos 40. Então nós temos para o ponto 6, X 60, Z menos 40. Ponto 7. No ponto 7, ele ainda continua no mesmo diâmetro do 6, ou seja, ainda continua na coordenada 30, que seria então 60. E agora ele deslocou aqui, o ponto para o eixo Z, ele deslocou no menos 60. Então, o ponto 7 fica com as coordenadas 60 para X e Z menos 60. Vamos ver agora a diferença, né, entre o incremental e o absoluto. Vamos falar um pouquinho sobre o incremental. O que acontece no incremental? No incremental, a cada ponto que a gente desloca, a cada referência nova que nós temos, o ponto de origem, o ponto zero, passa a ser esse ponto que a gente acabou de parar. Então, a gente tem a origem ali no começo, nós estamos considerando o mesmo ponto lá da peça. A partir do momento que a gente desloca o ponto 2 passa a ser a origem. Vamos para o ponto 3, o ponto 3 acaba sendo a nossa nova origem, e assim por diante. Então vamos olhar aqui. Ponto 1, né, ainda coincide no mesmo pontinho lá de origem, então é o nosso 0 e 0. Aqui está fácil. Agora nós vamos deslocar para o ponto 2. Agora a gente vai analisar o seguinte. Vamos esquecer que o X é o diâmetro. Agora nós vamos falar de deslocamentos. Quanto que a gente vai deslocar aqui do ponto 1 para o ponto 2 em X? Ou seja, quanto que é praticamente essa distância aqui? Essa distância aqui ela é 10 em X. Se a gente olhar aqui, nós estamos subindo só no eixo X em 10. E no eixo Z? Se eu olhar aqui, eu só tô subindo em X. Z não está tendo nenhum deslocamento. Então, o nosso Z passa a ser 0. Então, para o ponto 2, temos o X 10 e Z 0.
Agora vamos analisar o ponto 3. Veja o que acontece. A partir do momento que a gente vai olhar o ponto 3, o nosso ponto 2, que era o que a gente acabou de ter, chegar, né, ele passa a ser a nossa origem. Então, é como se a gente traçasse um novo sistema de coordenadas em cima do ponto 2 e a gente começasse a analisar aqui. Vamos lá. Pegando o ponto 3 e levando aqui para o eixo X, né, se a gente pegar o ponto 3 e projetar ele aqui para o eixo X, a gente vai observar que não houve nenhum deslocamento no sentido aqui na vertical. Ou seja, o nosso X é zero. Eu não desloco nada em X. Eu tenho deslocamento, na verdade, em Z. E aí é quanto que a gente desloca essa distância. Tá? Do ponto 2 para o ponto 3, em Z, ele desloca 20, só que 20 para a esquerda. Então, meu 20 é negativo. Como fica, então, o ponto 3 no sistema de coordenadas incrementais? 0 para X e menos 20 para Z. Agora nós vamos analisar o ponto 4. Veja o que acontece. O ponto 3, que a gente acabou de localizar, ele passa a ser a nossa origem. E aí o ponto 4 nós vamos localizar com referência ao ponto 3. Olhando aqui novamente, ó, quanto que a gente desloca, né? O ponto 4 está bem no eixo X aqui, mas tem um deslocamento aqui. Quanto que é esse deslocamento aqui do eixo X? Ah, eu tenho 10. Então o meu X aqui é 10, positivo, porque está para cima. E no eixo Z, ele não desloca nada, ó, ele fica praticamente sobe na vertical. Então, se a gente leva o ponto 4 para o eixo Z, nós temos 0. Ponto 4, como fica? Então, nós temos 10 em X e 0 em Z. Agora, ponto 5. Quando a gente vai para o ponto 5, o ponto 4 passa a ser o nosso sistema de origem lá. Analisando o ponto 5, se a gente projetar ele para o eixo X, levar ele até o eixo X, a gente vai observar que o eixo X não desloca nada, ou seja, ele só desloca na horizontal. Deslocando só na horizontal, então o nosso X passa a ser 0 e o nosso Z é quanto ele andou nesse sentido aqui. Ele andou 20 para a esquerda, então nós temos menos 20. Ponto 5 fica com as coordenadas x, 0, z, menos 20. Ponto 6. No ponto 6, o ponto 5 que a gente acabou de descobrir passa a ser a nossa origem. Então vamos lá. Quanto que a gente anda aqui no eixo x para o ponto 6? Eu ando 10 milímetros. E no eixo z, praticamente não desloquei nada. Então as coordenadas para o ponto 6 ficam 10 e 0. Ponto 7, último ponto, com referência ao ponto 6, que foi o anterior. O meu deslocamento no eixo X, levando ele para o eixo X, ele coincide no 0. E no eixo Z, eu tenho os 20 milímetros para a esquerda, ou seja, eu tenho menos 20. Ponto 7, ele fica 0 em X e menos 20 em Z. Então essa é a diferença, esses exemplos aqui são as diferenças básicas que nós temos entre o sistema de coordenadas absoluto e o sistema de coordenadas incremental. Então, revisando, o sistema de coordenadas absoluto, o 0 fica fixo e não se mexe. Todos os nossos pontos têm referência àquela origem. Já no sistema de coordenadas incrementais, a cada ponto que eu desloco, ele esquece o 0 e esse ponto passa a ser a minha origem, para outro futuro deslocamento com referência a ele. E lembrando também que no sistema de coordenadas absoluto, o eixo X a gente trata com diâmetro, já no incremental são somente os deslocamentos. Para a direita, Z positivo, para a esquerda, Z negativo, para cima, X positivo, para baixo, X negativo. Espero que tenham entendido aí essa diferença, né? Lembrando que isso é a regra que a gente usa para o torno CNC. Já para fresa e centro a gente já tem o terceiro eixo, que é o Y. Aí muda um pouquinho, mas a base, né, dessa de coordenadas absolutas, onde o 0 não mexe, nem incremental, a cada modificação você tem um novo 0, essa permanece o mesmo, tá ok? Pessoal, muito obrigado, bons estudos aí para vocês.